Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um Conversa de Classe. Vocês sabem, né? Aqui é o espaço que a gente fala de educação de um jeito leve, profundo e, por que não, bilíngue também, tá? A convidada de hoje é uma pessoa que eu tenho uma admiração, assim, há muitos anos por ela. A gente teve a chance de trabalhar juntas num projeto e ela tem aquele olhar que é cuidadoso, apaixonado sobre a formação de professores bilíngues. Kelly Oliveira, ela é pedagoga, ela é especialista em educação e bilinguismo, educação infantil também, e acredita que a imersão em outro idioma vai muito além da gente só entender as palavras. A gente vai falar aqui sobre pensamento crítico, metacognição e, é claro, conexão humana. E eu já combinei aqui nos bastidores que eu vou começando mandando a primeira pergunta para ela. Kelly, a gente costuma associar a educação bilíngue a um domínio técnico do idioma, mas você traz uma fala sobre a linguagem dos sentimentos e a importância de criar o vínculo professor-aluno. Eu quero saber, na sua experiência, como que essa perspectiva mais humana e emocional transforma a prática pedagógica em um ambiente bilíngue e como que isso impacta a forma como as crianças aprendem. Professora Kelly Oliveira, com muita honra, com muita alegria, bem-vinda ao Conversa de Classe. Obrigada, Mai. É um prazer estar aqui. Eu estava esperando muito por essa conversa. Muito obrigada por você abrir esse espaço para que a gente tenha essas conversas tão empoderadoras, tão enriquecedoras sobre a educação. Eu sempre gosto de começar essa conversa sobre a questão de sentimentos e o lado técnico do ensino de bilinguismo, trazendo um pouco daquilo que a gente já conhece há bastante tempo, que é a pirâmide de Maslow, né? Das necessidades humanas. A gente fala bastante disso e uma delas é a segurança. Então, independente se há uma outra língua, se é matemática, se é geografia, independente do que seja que você esteja aprendendo, se você não se sente em um ambiente seguro, você não vai aprender. E isso é muito mais verdade para uma criança, porque você imagina uma criança num ambiente de imersão que está ali nos seus primeiros dias, suas primeiras semanas, e não consegue entender o que está acontecendo ali. Mesmo que acontece com algumas crianças em outros países, por exemplo, refugiados, a gente está agora com uma situação amedrontadora, para não usar outra palavra, acontecendo no mundo inteiro, e a gente tem muitos deslocamentos de populações aí pelo mundo, crianças imigrantes chegando, refugiadas chegando em outros países, onde elas vão ficar com uma imersão em uma língua que elas não entendem, e é a língua que está sendo falada na rua, na escola, em todos os outros lugares que não seja familiar. Então, esse aspecto de você ter um ambiente seguro, de você entender que o erro faz parte do aprendizado. Quantas pessoas, não sei você, mas quantas pessoas você não já ouviu falando que, não, meu inglês, eu sei ler, eu sei escrever, eu entendo tudo, mas eu não falo. E aí eu não falo por quê? Porque se arriscar num outro idioma é muito complicado, principalmente para nós que viemos de uma educação já aí antiga, que tem toda aquela questão de você só levanta a mão para falar se você sabe a resposta, porque você tem medo da ridicularização quando o ambiente não é seguro, quando o erro não é entendido como parte do processo. Então, ter essa abordagem em que você entende que o ambiente ele tem que ser seguro, não só fisicamente, mas ele tem que ser seguro academicamente, emocionalmente, para que a criança consiga se arriscar naquele idioma, que seja algo legal cantar naquele novo idioma, que seja algo legal ler naquele novo idioma. E vão sim acontecer erros de pronúncia, erros de compreensão, mas que isso é tratado com feedbacks, mas que isso é tratado compreendendo o que está acontecendo naquele processo, naquele momento. Então, esse approach, esse acolhimento, ele é muito necessário, especialmente nessa parte de linguagem, onde a oralidade, onde a fala no outro idioma te coloca tão em evidência. Porque escrever, você ainda dá ali para a professora, ela está olhando junto com você, ler também é algo que é mais individual, mas a fala te coloca muito em evidência. E se você não sente que você está em um lugar seguro, você não vai se arriscar. E se você não se arrisca, você não aprende.
Olha, Kelly, já foi uma aula até aqui para gente, né? Eu sempre conto para os entrevistados, para as entrevistadas, que aqui a gente recebe a audiência de um público de docentes, mas também de muitos professores que ainda vão chegar na sala de aula, são graduandos que estão se formando, né? E quero aproveitar esse gancho da sua fala, porque assim, formar um professor bilíngue é muito mais do que ensinar uma segunda língua, né? Você está preparando esses profissionais para gerenciar sala de aula, para lidar com a emoção e, claro, como você bem colocou, construir um ambiente acolhedor. Na sua visão, quais são os principais desafios que os professores e professoras enfrentam na hora de ingressar na educação bilíngue? E o que você acha que precisa mudar na formação docente para preparar essas pessoas de uma melhor forma para essa realidade? Eu acho que hoje, quando a gente procura, e eu falo isso porque no papel onde eu estou hoje, numa escola bilíngue de coordenação, eu acabo participando de muitos processos seletivos. Então, assim, hoje o professor bilíngue, ele não é mais exigido dele só o ensino da língua, que antigamente era o professor que vinha para dar a aula de inglês, por exemplo, né? Ou a aula de francês, ou a aula de qualquer que seja o idioma ali em que esteja havendo o aprendizado bilíngue. Mas hoje você dá aula não do idioma, mas no idioma. Então, você vai dar uma aula de matemática, inglês, o que acontece na minha escola hoje. Eu tenho que contratar pedagogos, por exemplo, para dar aula no quarto ano, e ele vai dar aula de ciências em inglês, de matemática em inglês, de ELA, que é English Language Arts, que é como como se fosse a nossa língua portuguesa. E quando a gente tem aula de língua portuguesa, a gente não está aprendendo a falar o idioma, a gente já sabe falar o idioma, a gente está aprendendo a literatura, a parte gramatical, com exercícios e etc., que é a mesma coisa que acontece nessa aula de inglês. Então, o desafio vai muito de que o pedagogo, hoje, a gente não tem muitas faculdades, são raras as faculdades que hoje têm alguma disciplina voltada para o bilinguismo. Então, se é um mercado que você quer ingressar, tem que ser algo que você tem que buscar por fora, né? E aí tem uma outra questão, que a alfabetização em um outro idioma, ela muda. Claro que algumas estratégias continuam as mesmas, mas, por exemplo, a alfabetização em inglês, o letramento em inglês, parte muito do fonético, que a gente chama de CVC words também, que é consoantes, vogal, consoantes, que são pequenas palavras. Então, esse aprendizado todo, você não tem no curso de pedagogia. Após hoje de bilinguismo, ela vai muito para um lado de legislação, muito para um lado de história, muito para um lado de aplicação, ela não entra nesses pormenores. E o curso de letras, o professor tem mais esse approach em relação à língua, porém não tem em relação às outras matérias, que é o que o pedagogo tem, e ele também não tem sobre o desenvolvimento infantil. Então, se ele é um professor bilíngue de um kindergarten, que é uma turma de uma criança de educação infantil, ele não tem um conhecimento sobre motricidade, sobre o desenvolvimento motor, sobre o desenvolvimento emocional, enfim, sobre o desenvolvimento integral daquela criança. Então, hoje, Mara, a gente tem um gap, porque a gente não tem, hoje, por causa da legislação, se tem aquela obrigatoriedade de ter a pós em bilinguismo, porém, a pós ela é voltada muito mais a uma parte teórica. Então, falta essa amarração da prática que acaba ficando para uma educação continuada das escolas. Porque aí a gente tem que investir bastante nisso. Então, se você é uma pessoa que está se graduando e pensa em entrar num mercado que está crescendo muito no Brasil, tem muitas vagas nessa área. Obviamente, você precisa garantir que você tenha o conhecimento da língua em que você vai atuar como professor bilíngue. Mas você sendo um pedagogo, você sendo bilíngue, eu arrisco dizer que você já tem um emprego garantido. Pelo menos aqui em São Paulo, está tendo uma escassez grande de profissionais, principalmente por isso. Porque as formações que nós temos hoje no Brasil, elas ainda são formações que estão começando a se adaptar a essa realidade bilíngue. Porque o que a gente tem hoje são formações que eram voltadas mais para os professores de cursos de idiomas, para os professores que faziam aulas do ensino fundamental 2 ou do ensino médio, então que eram aulas, né, só da disciplina de inglês. Então, hoje a gente tem uma realidade que está mudando muito rápido e muitas escolas abrindo muito rápido, e é essa perspectiva não de ensinar o idioma em si, mas ensinar no idioma.
E Kelly, acho que tem uma provocação que eu poderia fazer aí, pegando uma carona nesse assunto, né? Muitas vezes também as pessoas têm a ideia que para ser um bom professor bilíngue, ele tem que ser fluente como um fluente nativo, né? E aí acho que é importante destacar aqui, pessoal, a gente não está falando, a pessoa tem que ser fluente sim, mas a gente está pontuando a diferença aqui entre a pessoa fluente e a pessoa que fala como uma pessoa nativa. E eu acho que isso acaba gerando, né, algumas inseguranças nos profissionais. Eu queria saber de você, o quanto essa visão ela está equivocada e como você trabalha na sua formação para desconstruir esse mito e fortalecer a confiança dos professores e professoras. Hoje a gente já tem, inclusive, em alguns, na Universidade de Londrina, por exemplo, a gente tem uma pós-graduação lá que é bem forte em bilinguismo, e elas falam bastante de decolonialismo da língua, que é a função de você falar um outro idioma é você se comunicar, né? Então, assim, a gente tem aí, principalmente nos países latinos, a gente tem uma história de colonização difícil, a gente tem aquela perspectiva de que a gente tem que se igualar ao outro, ao foreigner lá, tem toda essa perspectiva de que quem fala inglês mesmo de verdade é quem tem o sotaque igual o sotaque mais visto dos filmes em inglês, ou etc. Mas existe uma coisa diferente entre fluência, pronúncia e sotaque. Eu, particularmente, assim, Kelly, eu acho que muito dificilmente um brasileiro adulto vai conseguir falar igual um nativo se ele não morou por muitos anos lá. Então, assim, é uma perspectiva. Você tem o seu sotaque. Como um americano do Texas não fala como um americano da Califórnia, eles têm sotaques diferentes. Então, eu não vejo essa questão de você querer mascarar o seu sotaque ou de você querer transformar o seu sotaque em outro sotaque. Hoje em dia, a gente tem uma comunidade gigantesca de indianos que trabalham pelo mundo inteiro, principalmente na área de tecnologia, com o inglês que eles aprendem na Índia. Você sabe que a maioria deles tem um inglês que é bem particular da área deles, com algumas palavras, inclusive, diferentes. E eles não mudam esse inglês. Então, assim, a gente tem uma questão ali um pouco de autoestima relacionada a várias questões que a gente tem historicamente aí, mas fluência é eu ter domínio da língua, domínio gramatical, e é isso sim, eu não posso, como professora de imersão bilíngue, professora de um outro idioma, cometer erros gramaticais, cometer erros ortográficos, cometer erros de pronúncia, porque a pronúncia ela é diferente do sotaque. Mas o sotaque, você vai ter o seu, como as crianças vão ter os seus, como no Brasil, falando português, eu tenho ainda meu sotaque ali de Fortaleza, você tem o seu sotaque do interior de São Paulo, e nós nos entendemos. A gente reconhece o sotaque do outro, e o sotaque te diz o quê? Da onde você veio. Então, eu acho que isso, de forma alguma, deve ser algo que coloque os profissionais em xeque pela sua capacidade, porque nós estamos aqui muito mais não só pelo estudo da língua, mas como essa aplicação, como ter um ambiente seguro, como fazer esses processos de ensino-aprendizagem ter sucesso, né, ali naquele ambiente, junto com as crianças ou com os adultos, dependendo de qual é o seu público-alvo. Mas existe essa diferença. Para você ter um bilinguismo efetivo, você precisa ter uma boa formação, saber o que você está fazendo ali, você ter conhecimento da língua, e você tem uma boa pronúncia. E aí a pronúncia, ela é diferente do sotaque. E aí o sotaque, provavelmente a gente vai ter que é um sotaque que o mundo inteiro sempre olha e diz que é um sotaque lindíssimo, que é o sotaque brasileiro. Isso é verdade. E sabe, Kelly, você me lembrou uma situação, há mais ou menos uns 5 anos, né? Eu tive a oportunidade de participar de um curso da Harvard, quando a Harvard vinha para o Brasil. E quando eu fui para a entrevista, né, a entrevista ela era em português, e eu levantei essa questão, olha, eu até falo inglês, aquilo que você falou no começo da entrevista, eu escrevo, mas eu não falo direito. Tudo, mas eu não falo. Ou seja, né, eu tenho vergonha de usar, né, de gastar todo o inglês que eu tenho aqui, porque eu não acho que ele é valorizado. E eu lembro de ter ouvido isso da pessoa que estava me entrevistando, e depois eu passei, fiz o curso, né, de dizer o seguinte: o mais importante é se comunicar. Eu entendo tudo que você fala, entendo tudo que você quer expressar em inglês, e acho que essa é a parte central, né? Obviamente que
para a gente dar aula, né, uma imersão bilíngue, como você falou, tem outras camadas, né? Mas é importante a gente sair um pouco fora da caixa, né, em relação a isso. E eu tô até dizendo isso porque a gente tem um mundo que ele está mudando assim assustadoramente, né, até. E acontece muito nas formações, às vezes a gente esbarrar numa ferramenta que ela está funcionando, por exemplo, primeiro só em inglês. E não é nem uma questão de má vontade da ferramenta, é porque tem etapas mesmo da linguagem ser liberada, né, e às vezes os professores e as professoras se sentem incomodados. Mas eu acho também que essa expansão da tecnologia, ela também ajuda a expandir a educação bilíngue, né? Eu queria saber quais as tendências que você enxerga para o futuro da educação bilíngue no Brasil e, na sua opinião, qual é o papel dos professores e professoras nesse cenário de transformação e aí puxando um pouquinho a sardinha para a transformação tecnológica. Então, a gente está tendo essa conversa aqui agora nesse mês, algumas semanas depois que teve aquela repercussão da fala do CEO da Duolingo, né? Não sei se você chegou a ver que ele comentou que estava substituindo muitos dos profissionais da empresa dele por inteligência artificial e que no futuro muitas das coisas as pessoas aprenderiam direto no computador, então a profissão de professor seria não seria, né, não desapareceria, mas diminuiria bastante. Então, eu acho assim, hoje a gente está vendo um avanço muito grande da tecnologia. A gente tem aí várias edutechs trabalhando de uma forma assim, fantástica para trazer. Então, há 10 anos atrás, um curso de inglês tinha um preço exorbitante. Só fazia quem tinha realmente condições e queria investir naquilo por X objetivos, né? E hoje a gente tem escolas bilíngues que, inclusive, são bem acessíveis, né? A gente tem, claro, aquelas de elite que continuam existindo, escolas internacionais, principalmente, e a gente tem outras escolas bilíngues que são cada vez mais acessíveis, né? E junto com isso, a gente vem com os gadgets, com os programas, com os softwares, com aplicativos, e aí são vários deles que estão ajudando as crianças. Tem um que ele é americano, que é bastante usado aqui no Brasil, que se chama RAS Kids, que ele é um aplicativo de leitura. Então, ele consegue, as crianças conseguem ler, conseguem gravar, se gravar lendo, a professora consegue escutar. Ele faz várias questões para as crianças e a professora consegue ter um relatório depois, por exemplo, de como está a interpretação textual dessa criança, o que ela está errando mais, onde que ela está tendo mais sucesso, onde que ela precisa de uma ajuda maior. Então, nessa perspectiva, eu acho que uma das tendências é que a gente continue tendo muita tecnologia atrelada, principalmente ao ensino bilíngue ali, principalmente de aplicativos como esses, e eu acho que o professor ele tem que ter uma capacitação agora, não para ver a tecnologia como inimigo, porque ela não vai tomar seu trabalho. Como eu falei do começo, eu não acredito que este computador vai conseguir fazer esse ambiente seguro para que a pessoa, porque se comunicar é social. Se comunicar é social. Eu não tenho como fazer isso com uma máquina. Tá aí o chat GPT que a gente pode conversar, perguntar alguma coisa, mas ele não vai substituir o seu amigo. Ele não vai ser essa pessoa que vai suprir todas as suas necessidades sociais. Então, se comunicar é essencialmente social. Isso é algo que a gente trabalha entre pessoas. É de uma pessoa para outra pessoa. O objetivo é esse. Eu me comunico para o outro. Então, nesse processo, que é um processo belíssimo, eu preciso usar, sim, a tecnologia porque ela está vindo, mas ela vai me ajudar nesses aspectos técnicos. Ela vai ser fonte para mim de um relatório, por exemplo, como esse aplicativo que eu citei, para que eu possa entender melhor como endereçar aquela aula, aquela mini lesson que a gente chama, que é aquela mini aula para retomar algum conteúdo. Eu vou direcionar aquilo, eu vou usar aquilo como uma ferramenta para me ajudar. Então, ela não vai substituir o meu trabalho, ela vai me ajudar. Então, hoje a gente tem diversas ferramentas aí de edutechs para te ajudar com planejamento, para te ajudar com escrita de atividades, com correção e etc. Mas é como eu falei, a linguagem, ela é social. Você se comunica para o outro. Então, esse lugar de ser o professor bilíngue, de professor dos idiomas, de eu ensinar naquela língua,
ele não vai desaparecer, mas eu preciso aprender a ser mediador dessa tecnologia. Até porque, hoje em dia, não é só eu saber decodificar a língua. Eu preciso ensinar essas crianças, preciso ensinar esses adultos a como ser crítico naquela língua. A como ler uma coisa, principalmente agora em tempos de fake news, de AI que está substituindo voz, está mudando o rosto, está fazendo não sei o quê. E de ser crítico de como que eu uso essa tecnologia. De até que ponto eu posso usar isso, um chat GPT, para me ajudar no trabalho, de usar a própria programação. Então, assim, esses dias eu estava tendo uma conversa com um professor de tecnologia e ele estava me falando de um projeto muito legal que ele estava fazendo com alunos dele. Ele estava ensinando para eles ciências em inglês e eles juntos montaram um aplicativo para explicar para turmas mais novas sobre o funcionamento da célula. Então, era uma gamificação, na verdade, do conteúdo. Que aí tem vários aplicativos também que tem essas gamificações de matemática, gamificação de história, enfim. Então, é mais uma ferramenta, mas eu preciso me apropriar dessa ferramenta. Para eu saber como utilizar os recursos. 2, para que eu não a transforme num meio, vamos dizer, tradicional de novo, porque se eu pego uma lousa digital e eu só escrevo algo e deixo lá para a criança copiar, é a mesma coisa de eu estar usando uma lousa normal. Agora, se eu uso ela para fazer um modelo 3D de uma forma geométrica que eu estou estudando e as crianças conseguem avaliar isso de um jeito ou de outro, aí eu estou usando a ferramenta de outro jeito. Então, os professores, sejam eles bilíngues ou sejam eles não, acho que a gente precisa se apropriar dessas tecnologias como ferramentas, como recursos tecnológicos para fortalecer ainda mais o nosso trabalho dentro de sala de aula. E a língua vem embutida, né, nesse processo, não tem como, né, Kelly? Kelly, olha, eu estou aqui apaixonada pela entrevista, né? E queria te agradecer pela sua generosidade, por você colocar tanto conhecimento, né, aqui em movimento com a gente. Você foi assim incrível. E quero te perguntar, tem alguma mensagem de finalização que você quer deixar para o pessoal que está assistindo a gente? Eu queria dizer de novo, né, que a gente está com esse ensino bilíngue expandindo muito no Brasil. E tem-se, às vezes, a ideia errônea de que isso minimiza a nossa cultura ou a nossa língua. E é muito pelo contrário. Você ser bilíngue, você aprender um montão, você abre os seus horizontes, você enriquece a sua própria cultura. Nós somos uma cultura mista de tantos lugares. A gente tem tantos países dentro desse país enorme que a gente tem. Então, assim, quando você se abre para conhecer uma nova língua, você não está diminuindo a história do seu país, você não está diminuindo o valor que esse país tem para você. Pelo contrário, você está abrindo portas para que você mostre isso para o mundo todo. Porque não à toa que hoje o português brasileiro está passando em muitos lugares o português de Portugal, né? Porque nós somos grandes produtores de conteúdo. Brasileiros são extremamente criativos. E a gente ter a oportunidade hoje de ter em crescimento uma rede bilíngue no Brasil é fantástico, de você poder começar a vislumbrar um outro futuro para o nosso país, de a gente poder compartilhar e se comunicar efetivamente com o mundo inteiro. Então, acho que se você, que é um professor que está em formação ou que está pensando em entrar no mercado bilíngue, é um mercado que está crescendo muito. É um mercado que você precisa, sim, de uma dedicação, porque hoje a gente tem essas, como eu falei, essa formação que está mais aí, tá ainda um pouco perdido, está se alinhando ainda, mas tem muitas escolas muitas redes de escola fazendo trabalhos muito legais, tem muitas empresas fazendo muitos trabalhos legais de formação para bilinguismo, para professores que atuam dentro de sala de aula. Então, eu acho que é uma oportunidade ímpar de você estar imerso num grupo de professores que aí não é mais, porque quando você entra num grupo de professores bilíngues, você sabe bem, você não é mais parte de uma rede nacional, você é parte de uma rede global de professores. Então, você não se sente tão só, porque você vê que o que está acontecendo aqui é muito parecido, sim, com o que está acontecendo na Finlândia, com o que está acontecendo na Suíça, com o que está acontecendo nos Estados Unidos. Então, ter essa rede de professores, ter essa rede de aprendizados enriquece não só a nossa carreira profissional, mas a gente como seres humanos. Eu sou uma pessoa
antes dos meus 15 anos de carreira aí como professora bilíngue, e eu sou outra pessoa hoje. Eu tive muitas oportunidades que foram geradas por essa escolha. Que lindo, Kelly. E eu falo, gente, a oportunidade da gente se encontrar, né? A gente se encontrou num projeto muito específico e olha só, essa amizade foi andando pela vida, né? Eu sempre falo assim que para mim a entrevista eu chamo de conversa, né? Porque eu acho que é isso, a conversa fortalece, né? Uma entrevista mediada pela tecnologia para poder encurtar a distância, uma entrevista que, obviamente, ela tem aí um foco, mas, gente, para muito além disso, tem aqui anos de relação e anos de aprendizado mútuo, né? E obrigada mais uma vez a sua presença. Imagina, eu que agradeço. E pessoal, a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais. Tchau, tchau.